Olá, pessoal! Continuando aqui a nossa conversa sobre gerenciamento da motivação pelo estudante, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que no vídeo de ontem, o vídeo de número 3, eu ressaltei a importância do estabelecimento de uma boa meta. Inclusive, o vídeo de ontem ele foi dedicado a como estabelecer essa boa meta, né? O que seria uma boa meta e como estabelecê-la. Então, hoje, eu vou, tendo esse panorama aí em mente, eu vou chamar a atenção de vocês para o fato de que a motivação, ela é dinâmica. Isso significa que ela muda o tempo todo, ela fica flutuando, oscilando, né? Então, se ela fica mudando o tempo todo, por quê? Né? Qual o motivo? É porque ela sofre influência do contexto, né? Então, é muito importante para a gente estabelecer uma boa meta, a gente considerar alguns elementos desse contexto que certamente, fatalmente, se a gente descuidar deles, a gente não vai conseguir estabelecer uma boa meta. Então, hoje, o vídeo de número 4, nós vamos falar dessa avaliação do contexto. Vejam só, a primeira coisa para a qual a gente tem que atentar são os nossos estilos de aprendizagem, ou seja, como que a gente prefere aprender, como que a gente aprende melhor, mais facilmente, né? Porque a gente, lógico, tem que capitalizar em cima disso, tem que usar as nossas facilidades. Inclusive, se você fala para mim, seu professor, eu não sei como é que eu aprendo melhor. Então, olha só, tem um link aqui, ó, que eu estou deixando aqui para vocês, que é esse link aqui. Você vai lá e faz um teste. E esse responde uma série de perguntas, né? Demora mais ou menos uns 5 minutos no máximo. E aí, ao final, ele te dá um diagnóstico de quais são os seus estilos preferenciais de aprendizagem. E aí, te dá até umas dicas, como que você deve estudar, como que você deve proceder, né? Então, é muito interessante que se você não conhece seus estilos de aprendizagem, que você faça esse teste e guarde esse documento, porque ele pode te ajudar. Então, aí, ó, tendo dito isso, segundo aspecto que a gente tem que prestar atenção são as nossas características individuais, para além dos estilos de aprendizagem, né? Então, quais são os nossos talentos? Eu pinto bem, ou eu canto bem, eu gosto de dançar, ou eu sou um bom investigador, não sei. Reflete sobre isso, é muito bom você saber quais são as suas qualidades e também quais são as suas limitações, em que você tem dificuldade, não é? Porque aí você consegue, na hora de estabelecer a meta lá, ó, com clareza, você vai, quer dizer, na hora de desdobrar a meta em submetas, você com facilidade você desdobra em submetas que favorecem seus talentos, suas qualidades. Outra coisa, as suas crenças. Então eu pergunto, com relação à meta, com relação à aprendizagem, com relação à língua estrangeira, com relação à cultura do outro, o que você acredita? Se você estabelecer metas ou submetas que contrariam suas crenças, a chance de você não conseguir alcançar seus objetivos, suas metas, ela é enorme, tá? E o que vai acontecer é que você vai se desmotivando, porque, como eu falei, cada sinalização de insucesso vai como que minando a motivação da gente. O outro elemento é a autopercepção. Então, eu pergunto, como que você se percebe? Como que você é? Né? É a velha história, conhece-te a ti mesmo. Quanto mais você se conhecer, mais fácil todos os processos vão ficando. Isso não é diferente para a motivação. Seus sentimentos. Então, no momento em que você está vivendo, né, que é o momento em que você está estabelecendo metas, desdobrando em submetas, eu pergunto, o que está acontecendo na sua vida? Né? O que você está passando? Como que estão seus sentimentos? Porque você tem que levá-los em consideração. Ainda, na sua vida pessoal, aí ó, tá ligadinho com a questão anterior.
Quais são os problemas que você está vivenciando? Então, esses problemas vão atrapalhar o cumprimento das submetas? Tanto atrapalhar em termos de, por exemplo, nossa, eu tenho que ficar no hospital toda manhã, então eu não tenho mais aquele tempo da manhã para fazer minhas coisas. Então, tanto em termos de alocação de tempo, alocação de recurso, quanto também em termos de sentimentos, né? De frustrações, expectativas, ansiedades, sei lá. Então, os problemas que a gente está passando, a gente não pode minimizá-los, né? Os eventos, está acontecendo alguma coisa? Então, assim, eventos aqui, inclusive a gente pode pensar até em evento festivo, se vocês quiserem, né? Vai ter meu aniversário, vai ter uma festa na minha casa, se vai ter uma festa na minha casa, ou nós vamos viajar nesse final de semana para o sítio, porque se for viajar para o sítio, será que eu vou poder cumprir a minha submeta? Tudo isso tem que ser levado em consideração. De repente, é melhor eu não ir para o sítio. A família vai, eu fico, porque eu preciso cumprir aqui com a minha obrigação. Esse tipo de coisa que eu estou falando. O tamanho da demanda, né? Então, na hora que eu estabeleço uma meta, é como se eu colocasse junto com essa meta toda uma série de demandas, né? Que terão que ser atendidas para que eu alcance a meta. Então, nós temos que ter noção exata do tamanho dessa demanda. Quais são os desafios que eu vou ter que vencer para conseguir cumprir? As características do entorno. Então, assim, se for, por exemplo, aquele exemplo que eu dei no vídeo anterior, que era fazer resumo do conteúdo da matéria e depois fazer um diagrama, porque eu estava simplesmente estudando para uma prova. Nesse exemplo, o que eu tenho? O meu entorno é o quê? É o lugar onde eu vou estudar. Né? Ele tem que ser silencioso, ele tem que ser organizado. Então, quais são as características desse entorno, desse lugar? Agora, se a meta é de outra natureza, então eu tenho que considerar as características do outro entorno. Com quem que eu posso contar? Como são as minhas relações interpessoais? Né? Eu convivo bem em casa, na família, eu tenho amigos. De que eu preciso para cumprir minhas metas? Não adianta eu divisar uma submeta se eu vou precisar de terceiros e eu não conheço ninguém que possa me ajudar, ou como é que faz, né? E por fim, pessoal, a gente tem que considerar uma coisa que as pessoas quase não lembram, que são os possíveis impactos financeiros, né? Isso não é trivial. O que eu vou precisar gastar para poder cumprir as minhas submetas? Eu vou ter que me deslocar muito? Eu vou ter que comprar alguma coisa? Eu vou ter que alugar um notebook, não sei, um equipamento diferente? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por hoje é só. A gente vai continuar conversando. E eu, então, volto amanhã, tá bom? Muito obrigada.